com a mão. Brincadeira. Essa não é a resposta que você quer ouvir, apesar de ser verdade, né? Mas vem comigo, eu sou o pastor Arthur e eu vou te mostrar como é que a Bíblia foi escrita. A gente pode começar então falando do idioma que a Bíblia foi escrita. Basicamente ela foi escrita em hebraico e grego. São esses dois idiomas principais em que ela foi escrita. Ainda tem alguns trechos em aramaico, só que comparado ao restante que está escrito em hebraico e em grego, isso é muito pouco. São trechos pequenos, às vezes só frases ou algumas pequenas palavras. Os maiores trechos estão escritos em Esdras e também em Daniel. O restante é basicamente hebraico e grego. Mas a gente tem uma divisão muito clássica, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas aí, como é que isso aconteceu? Quando começou tudo isso? O relato de Gênesis, por exemplo, que fala do início da criação do mundo, criação de todas as plantas, de toda a natureza que nós temos, criação do próprio homem, depois a história do povo até chegar, por exemplo, a Abraão, que foi uma figura muito importante para a promessa que Deus fez ao seu povo. O interessante de tudo isso é que quem escreveu esse início da Bíblia olhou para a história como uma retrospectiva. Ele contou aquilo que já tinha acontecido. Eu, particularmente, acredito que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Existem teorias que vão falar que não foi, que tem fontes e tudo mais, mas eu não quero entrar em detalhe nenhum desse tipo agora. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que não foi Adão que escreveu sobre a sua criação ou sobre o relato da queda, por exemplo. Não foram as plantas que falaram sobre a sua criação, os peixes, muito menos o próprio mundo sobre a sua criação. Foi outra pessoa que contou essa história mais adiante. Até o dia em que isso tudo foi escrito ou registrado, toda essa história foi contada através da fala pelo povo de Deus. E isso, assim como muita coisa na Bíblia, faz a gente depender e realmente confiar na ação de Deus no mundo e na história da humanidade. Todas essas histórias foram transmitidas através da fala e aí Deus inspirou o autor ou o escritor a registrar todo aquele relato, toda aquela história. O Antigo Testamento foi registrado, a maior parte, claro, em hebraico. E aí você pode perguntar, pastor, mas eles foram contando então, mas será que isso foi registrado certo? Será que o pessoal não mudou essa história? Porque hoje é assim, você conta uma coisa aqui, quando você vai ouvir ela lá na frente, não tem nada a ver com o que você contou. Olha, a tradição oral na época do povo de Israel era muito diferente do que ela é hoje no Brasil, por exemplo. A gente não tem costume de memorizar as coisas, de entregar uma mensagem completamente falada. A maioria delas ou é gravada, como esse vídeo, ou é escrita, alguma coisa tem que ser registrada. Para o povo de Israel não era assim. Eles não tinham a escrita tão comum, eles até tinham coisas escritas. Por exemplo, Deus entregou a lei escrita na mão de Moisés. Mas eles não tinham costume de escrever tudo o que eles iriam fazer. Era alguma coisa ou outra. Então eles tinham sim memorizado muito bem na sua mente a história do povo de Israel, a história de que Deus tinha feito por eles e para eles, porque isso era importante para eles. Isso era uma coisa que ia ficar realmente na memória deles, porque importava, era essencial para a vida do povo de Israel. E, querendo ou não, até nos nossos dias, a gente às vezes memoriza coisas que não necessariamente vão ser distorcidas com o tempo. Ou quer dizer que toda vez que você vai dirigir, você tem que pedir para alguém te ensinar ou fazer uma aula na autoescola para saber como é que você arranca com o carro. Ou então você chega em casa, você tem que olhar uma listinha lá onde você tem anotado, essa chave é para tal porta, essa chave é para tal coisa. Não, você memoriza, você às vezes pega a chave sem nem olhar qual chave é e abre a porta. Está completamente memorizado, não tem nada de errado nessa memorização. Então, é possível sim memorizar algo completamente. Como eu disse antes, aquilo era importante para o povo de Israel. Aquilo mostrava a fidelidade de Deus, como é que ele era sincero, correto, fiel ao povo. E mostrava o relacionamento do povo com Deus e de Deus com o povo também. As histórias bíblicas eram muito bem memorizadas, inclusive existem textos bíblicos que mostram que o povo de Israel fazia isso com muito zelo, com muita dedicação e memorizava o texto bíblico para passar para os seus filhos, para os seus netos e tudo mais. Lá em Deuteronômio a gente lê assim, Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Aqui, inclusive, até era mais comum a escrita. Deus mandava o povo escrever nos umbrais das portas que Ele era o Senhor. E além de tudo isso, da gente poder confiar na memória do povo, não de uma pessoa só, mas de um povo enorme, a gente tem que lembrar que a Escritura foi inspirada por Deus. Então Ele deu uma mãozinha ali para que tudo realmente fosse bem escrito, bem registrado, de acordo com a vontade dEle e não a vontade do povo ou do escritor ali. E como eu prometi falar do Novo Testamento também, percebam que ele também não foi necessariamente escrito antes de acontecer. Os evangelhos, por exemplo, foram escritos depois da morte de Jesus, falam sobre o seu nascimento, falam sobre o seu ministério, sobre sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Lucas, por exemplo, registrou toda a história de Jesus a partir de pesquisa que ele fez. E provavelmente ele teve contato com pessoas que viveram com Jesus, teve contato com pessoas que contavam a história de Jesus. Quer ver só? Olha o comecinho de Lucas. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E agora, chegando no Novo Testamento, a gente tem a parte da Bíblia que foi escrita em grego, que inclusive era uma língua oficial do Império Romano já há muito tempo antes de Jesus começar o seu ministério. E ter essa língua oficial em todo o Império era uma das formas de unificar o Império, que inclusive serviu até para pregar o Evangelho. Era muito mais fácil difundir essa mensagem por todo o Império, por todo o mundo da época. Mas pensa bem, a Bíblia não é um livro só, ela não foi escrita em um dia só. Foi escrita por várias pessoas diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes, talvez até com materiais um pouco diferentes. Isso não é fácil de se juntar nem de se conservar. Se você pensar bem, do último livro escrito do Antigo Testamento até o começo da escrita do Novo Testamento, se passaram mais ou menos 450 anos. E aí, até onde eu pesquisei, o manuscrito mais antigo encontrado até hoje é datado do século IX a.C. Então, ele tem, vamos dizer assim, praticamente 3.000 anos que foi escrito. Tenta imaginar um livro de 100 anos. Já é muito velho, é muito deteriorado. De 500 anos, de 1.000 anos, é muito difícil você encontrar algo assim. Normalmente são muitas cópias que foram feitas, ou um livro que não foi utilizado, um livro que ninguém não estava nem aí. Mas a Bíblia não, ela era muito utilizada. Então como é que ela durou tanto tempo assim? Como é que ela chegou até hoje? Como é que Jesus tinha ela no seu tempo? Como é que os discípulos tinham ela no seu tempo? E aí vem uma figura extremamente importante para a preservação da Bíblia no mundo, ou para ela poder ser espalhada pelo mundo, que eram os copistas. Como o nome já diz, eles tinham a função de copiar a Bíblia. Eles não tinham impressora como hoje, não tinham a prensa como no século XVI, mas eles tinham sim muita dedicação. E apesar do que possa parecer, que a gente possa imaginar, os erros são mínimos. É muito pouco erro entre uma cópia e outra. Às vezes eles tiravam ou colocavam alguma palavra, às vezes tinha uma explicação deles ali, algum erro de ortografia, ou então até mesmo um dano ali no papiro, no lugar onde eles estavam escrevendo. E além disso, todas as cópias tinham um processo de revisão, de correção muito preciso. Não era uma pessoa só que escrevia, mas era um grupo, era uma equipe mesmo, que existia para copiar, para reproduzir o texto bíblico da forma mais fiel possível. E é surpreendente a semelhança que existe entre cópias de lugares diferentes, épocas diferentes, inclusive mais adiante, idiomas diferentes. Por exemplo, em 1947 foram encontrados alguns manuscritos que são chamados de manuscritos do Mar Morto, ou então de Qumran, e esses são cerca de 1000 anos mais antigos do que os mais antigos que haviam sido encontrados até aquela época. E a semelhança entre eles e os que já eram utilizados são impressionantes, é muito parecido. E isso mostra então o cuidado, o zelo que os escribas, os copistas, tinham com a cópia do texto bíblico. Eles realmente interpretavam aquilo como palavra de Deus, eles tinham responsabilidade, tinham zelo por aquele texto bíblico.
E é claro que a gente também precisa falar do propósito da Bíblia, para que ela foi escrita, para que Deus inspirou ela a ser escrita e ser registrada e está aí no mundo até hoje. Ela serve para livrar o ser humano da morte, da condenação, do pecado, através da fé em Cristo Jesus. Serve também para ensinar o povo sobre a vontade de Deus, de forma geral, e para manifestar a glória de Deus, de tudo que Ele fez e faz no mundo pelo seu povo. Semana que vem eu quero conversar com vocês sobre o cânone, quais livros são inspirados, quais não são, por que a gente diz que são ou não são, quais a gente utiliza, quais não utiliza, por que a gente não utiliza. Então, se você não quer perder esse vídeo e nenhum outro do canal, inscreva-se para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.